Calorosas saudações e, como diria um ativista do Bloco de Esquerda, caso vocês coloquem like neste vídeo, sabem de quem é a culpa? A culpa é do Passos. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Antes de começarmos, muito rápido, código SOUSA10 com o segundo link na descrição para 10% de desconto em produtos da Prozis, fones wireless, barras de proteína, produtos para a casa e estas fantásticas t-shirts que estão a aparecer aqui na imagem, podem comprá-las no primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Ora, vamos então ouvir o discurso de Passos Coelho, que está a gerar bastante polémica por ter tocado em questões de imigração e com um discurso até semelhante à direita portuguesa, ao Chega no caso. E também hoje nós precisamos de mobilizar as pessoas, os eleitores, para as tarefas do futuro. E só o podemos fazer com a grande confiança de acreditarmos que o país tem um futuro melhor do que aquele que hoje está a ser oferecido à generalidade das pessoas. Se aquilo que nestes 8 anos os diversos governos socialistas construíram fosse alguma coisa tão importante que as pessoas sentissem como mobilizador para o futuro, nós não tínhamos uma parte significativa das políticas públicas a apresentar o desgaste que apresentam, a falta de qualidade que apresentam e a inspirar a preocupação na maior parte das pessoas. Isto é verdade, o que o Pedro Passos Coelho aqui diz, sem sombra de dúvidas, mas importa também perceber uma coisa, e eu faço sempre esta distinção. Uma coisa é o PSD e a AD, outra coisa é Pedro Passos Coelho. Embora o PSD e o Pedro Passos Coelho aqui concordem na narrativa de crítica ao Partido Socialista, no desgaste dos serviços públicos por causa das políticas públicas dos últimos 8 anos, e isto é curioso porque o professor Pedro Passos Coelho é professor de políticas públicas, curiosamente, não é? Mal seria, ex-primeiro-ministro, não é? Mas aí há uma concordância. Só que, vendo agora a próxima parte do discurso, em que há uma concordância geral do espaço ideológico à direita do PS, quer dos sociais-democratas, dos liberais ou dos conservadores, agora o discurso começa a virar um bocado a página daquilo que é o PSD nos dias de hoje, porque, efetivamente, nos últimos 8 anos houve um degredo completo das instituições públicas e dos serviços públicos, mas muito se deu também ao facto do PSD não ser a oposição que deveria ser. A realidade é essa. Quer com Rui Rio, por mero conformismo ideológico, quer com Luís Montenegro, por algum receio estratégico a nível político. Seja na área da saúde, seja na área do ensino, seja na área da habitação, seja na área da segurança. Ouçam. E lembro-me também de uma intervenção que aqui fiz, por acaso, em 2016, ainda no Pontal, em que disse: nós precisamos de ter um país aberto à imigração, mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro. Na altura, o governo fez ouvidos moucos disso. Sabem o que é que eu acho mais curioso nisto? Em que o Pedro Passos Coelho está a ter um discurso muito semelhante, não no estilo, o estilo é completamente diferente, André Ventura é mais intempestivo, Pedro Passos Coelho é mais sereno no discurso, mas o teor ideológico da questão é exatamente o mesmo que André Ventura coloca. Eu até posso colocar aqui em edição o vídeo de há 7 anos, já passaram 7 anos, ou 8 se calhar, de quando o Pedro Passos Coelho disse isso. E o discurso foi basicamente: a imigração sempre existiu, sempre vai existir, é um processo natural da vida humana. O ser humano, quando existiu, era nómada, não era sedentário como nos dias de hoje. Mas a realidade é que se nós não tivermos controle nas nossas fronteiras, vamos ter problemas de segurança. É claro que por causa desta proclamação pública de Passos Coelho, a esquerda mediática e a esquerda política, os comentadores na televisão, os ativistas partidários e etc., começaram todos a dizer: estão a ver? Aqui o extremista de direita e não sei o que, não sei o que mais. Eu lamento imenso, mas eu não compreendo como é que alguém dizer que a imigração é um processo perfeitamente normal, mas se não for feito com coordenação e controlo, pode tornar-se um problema de segurança. Eu não percebo o que é que isso torna alguém de extrema-direita. Lamento, não consigo compreender. Até porque nós já temos exemplos aqui em Portugal de casos graves relacionados com isso. Por exemplo, ou com a falta de controle a nível migratório. Os Tigres do Calistão, que é um grupo praticante do terror proveniente da Índia, já opera em Portugal. Isto foram notícias publicadas por vários órgãos de comunicação social. O Comando Vermelho, se não estou em errar o nome, é a segunda maior organização criminosa do Brasil, também já opera em Portugal. Houve redes de tráfico humano que lucraram milhões de euros só com o tráfico de imigrantes, só no Alentejo, na zona de Beja. E isto foi noticiado por vários órgãos de comunicação social. Volto a frisar, eu se encontrar as notícias até meto aqui em edição.
Portanto, isto não tem nada de extremista, isto tem apenas uma coisa, que é bom senso e percepção da realidade que vivemos nos dias de hoje. Tão simples quanto isso. E Passos Coelho, muito à frente. Muito à frente. E, na verdade, hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias. Não é um acaso. Se nós queremos verdadeiramente honrar os valores que em conjunto partilhamos, e é importante tê-los presentes num ano em que se assinalam os 50 anos de existência da nossa democracia. E o PSD foi um partido essencial à construção desse Estado de Direito e desta democracia. Nós partilhamos valores importantes que estão inscritos na sociedade que hoje vivemos. Ou seja, negar o passado do PSD seria mau e até injusto da parte de qualquer pessoa que analise política, porque apesar de tudo, o período onde Portugal mais se desenvolveu foi com Aníbal Cavaco Silva, mesmo eu não sendo um grande fã dele, porque acho que hoje em dia sofremos algumas consequências económicas das políticas que ele implementou na altura, mas isso são outros 500. Isto para dizer que, efetivamente, o Pedro Passos Coelho tem razão no que diz, o PSD teve um papel importante em alguns momentos dos últimos 50 anos. Inclusive ao dele próprio, quando efetuou a recuperação económica no pós-Troika e durante a Troika, não é? No pós-Sócrates, portanto, sem dúvida. Agora, a realidade é que o PSD de hoje em dia e o PSD pós-Passos Coelho não é o PSD que era até Passos Coelho, a realidade é essa. O PSD de Cavaco Silva, Durão Barroso, etc., esse PSD que se colocava ideologicamente mais à direita e, subsequentemente, mais à direita do que o PSD original de Sá Carneiro, esse PSD já não existe. Esse PSD já não existe e muito dificilmente existirá. Por isso é que eu faço uma diferenciação muito grande entre aquilo que representa Pedro Passos Coelho ideologicamente e politicamente e o que representa o PSD nos dias de hoje. O Pedro Passos, isto é só apenas o melhor excerto do discurso, não é o discurso inteiro. Mas o Pedro Passos Coelho, em todo o seu discurso, apenas se focou em atacar a esquerda. Não começou com a história dos populismos e dos extremismos, etc. Portanto, alguém de direita tem essa consciência que pode existir uma negociação, ou um acordo, ou uma simples conversa entre partidos que estão à direita do PSD, mas que não são da extrema-direita. Aliás, perguntaram a Pedro Passos Coelho há cerca de 2 meses atrás, num debate numa escola, onde curiosamente eu estava lá nesse mesmo dia e até vi o professor Pedro Passos Coelho, e enfim, perguntaram: o Chega é democrático? É, pode ter os seus defeitos, as pessoas podem não gostar, faz parte, é normal e ainda bem, é bom que discordem, etc., porque é sinal que as pessoas têm sentido crítico. Agora, criticar no sentido da antidemocracia, aí é complicado, porque quando aparecer um movimento efetivamente apologista de ideias antidemocráticas, aí já está camuflado pela narrativa pseudo-antidemocrática que dizem que o Chega tem. E isso pode tornar-se perigoso. E que ajudámos também a transformar. Mas se queremos realmente oferecer às pessoas boas razões para acreditarem no futuro e em Portugal, temos também de fazer uma prática política diferente daquela que hoje observamos. Se mantivermos um país governado a olhar para o dia-a-dia, para os equilíbrios, para o oportunismo político da ocasião, à espera de fazer alguma pequena distribuição que todos os dias ofereça qualquer coisinha a alguém, quando isso se esgota, aquilo que fica é um vazio enorme. E é esse vazio que faz que hoje, praticamente, todas as pessoas que podem ter recebido qualquer coisinha sentem quando olham para o futuro. Ficou muito pouco ou nada para oferecer no futuro. E é por isso que se sente em Portugal essa vontade de mudança. O que o Pedro Passos Coelho diz aqui é representativo do que se passa hoje em dia. Nivelamos o país por baixo, conquistamos votos através de meros subsídios. Lembram-se na altura dos 125 euros do ano passado, como quem diz, 2022, ou, por exemplo, o desconto de 25 euros nos combustíveis. Portanto, é assim que se vai governando Portugal, é aos soluços de financiamento. Indiretamente, o Pedro Passos Coelho o que está aqui a dizer é que é preciso que se faça críticas ao incentivo à subsídio-dependência praticado pelo governo socialista. Ou seja, sem dizer diretamente, ideologicamente falando, o Pedro Passos Coelho está a tentar colocar a AD à direita daquilo que a AD é, no sentido de conseguir captar algum eleitorado que pode eventualmente ter-se movido para o Chega. É uma estratégia, mas também pode correr mal.
para a AD, no sentido em que isto está a legitimar muitas das bandeiras e muita da narrativa política que o Chega tem. E isso pode ser favorável à Ventura. Portanto, é um pau de dois bicos. Vamos ver qual será o outcome, mas, em todo o caso, o teor de Passos Coelho é música para os meus ouvidos. Se queremos realmente olhar para a sociedade portuguesa de outra maneira, se não queremos apenas granjear um certo oportunismo político, se não queremos olhar apenas para o dia-a-dia, se queremos, como foi sempre a nossa alma, reformar alguma coisa para que as coisas mudem, então temos de dizer que a nossa proposta é diferente. Eu, por acaso, agora estava a ver que ele ia dizer temos de dizer chega. Pá, não sei se fui o único, mas eu pensei que ele ia dizer. A nossa proposta tem algum arrojo, confia nas pessoas, não as quer dirigir. A nossa aposta tem de ser a de confiarmos naqueles que estão a gerir as unidades hospitalares, estão a confiar naqueles que gerem as escolas e, pelo contrário, abandonar este dirigismo, este calculismo de quem está sempre à espera de ser obedecido, já não porque se sente na posição de ser o dono da economia, mas de ser o dono do próprio Estado. Nós não aceitamos donos em Portugal porque nós somos donos de nós próprios, da nossa vida e do nosso futuro. Esta é claramente a melhor parte do discurso de Pedro Passos Coelho. Uma visão quase libertária, diria eu, não é? O Estado não é dono do homem, o homem é dono dele próprio. Não sei se estão a dizer... E depois, nas entrelinhas, reparem bem nas entrelinhas no discurso de Passos Coelho, porque ele nunca diz as coisas de forma direta, embora ele transmita a ideia de forma direta, mas é de uma forma mais polida, não é? Digamos assim. Quando ele diz o Estado, a nossa proposta é arrojada, confia nas pessoas, ou seja, quem deve dirigir a economia deste país não é o Estado, o motor da economia deste país não é o Estado, é a iniciativa privada, quer nos hospitais, quer nas escolas, quer a nível empresarial, o privado, o individualismo, deve ter um papel a dizer. E isto não invalida que o público não participe. Mas a iniciativa privada é fulcral, porque é essa mesma iniciativa privada que contribui através de taxas, impostos, seja o que for, para o pagamento e financiamento desse mesmo setor público. Sem isso, nada existe. Nada existe. E ainda para mais, quando o Pedro Passos Coelho refere na questão da educação e até na questão política, é interessante ouvir aqui um segmento de o Estado não manda no homem, o homem manda nele próprio. Nós somos donos de nós próprios. É um discurso muito... É uma espécie, enfim, o Javier Milei se tivesse um penteado menos cabeludo, não é? Se calhar assim uma comparação, não é? Neste segmento apenas, porque o Pedro Passos Coelho não é libertário, mas este segmento aqui claramente de um teor mais libertário, sem dúvida, e para mim a melhor parte do discurso de longe. Mas para o poder concretizar, eu acho que é preciso que as pessoas reflitam bem se esta oportunidade de acreditar no país, de dar uma nova chance ao país de fazer diferente, se não vale a pena agarrá-la com as duas mãos e dar condições de força política a esse governo para poder fazer essa transformação. Eu sei que o Luís não deixará de procurar o que lhe faltar para poder fazer o que é preciso, mas nesta divisão... Até uma coligação que chega? Não sei, não é? Porque estas entrelinhas eu sei que o Luís não deixará de fazer o que é preciso para conseguir mudar o que não sei o que mais, não é? Portanto, não sei, estas entrelinhas podem ter muitas interpretações. Obviamente, claro que Pedro Passos Coelho se posiciona à direita de Luís Montenegro. Toda a gente sabe isso. Obviamente, nunca hostilizou o Chega. Manteve a confiança política em André Ventura em 2017, quando parte do PSD e o CDS lhe retiraram confiança política. Portanto, fica assim uma coisa no meio das entrelinhas, mas não deixa de ser curioso. E eu gosto deste discurso. Porque, reparem, eu não sou o maior fã da AD, como sabem. Mas, na altura em que estamos... Eu acho que a hostilização entre os partidos da oposição do PS não é benéfica. E isso viu-se nos debates de todos os partidos. Quando estavam lá toda a gente, a determinada altura no debate, juntou-se a direita toda contra a esquerda toda. E isso foi bom de se ver. Há convergência. Mesmo que sejam em tópicos específicos, que se faça essa convergência nesses tópicos. Depois no resto logo se vê. Mas o país tem que estar em primeiro lugar e as divergências partidárias e as lutas de egos tem que ficar em segundo. A de tarefas que os políticos têm de ter com os eleitores faz sentido fazer um apelo aos portugueses. Pensem bem se o que querem para o seu futuro lhes pode ser dado
como oportunidade por um governo empenhado que possa ter força. Nós temos, nós próprios, de dar força a esse governo, mas os eleitores também. E eu acredito que o podem fazer. Um abraço a todos, boa campanha, grandes eleições, grande oportunidade para Portugal. Um abraço. Muito bem, muito bem. Muito bom discurso. Talvez dos melhores discursos que eu já vi de Pedro Passos Coelho, de longe, se não mesmo o melhor. Não quero dizer o melhor porque não vi todos dele, portanto, enfim, já vi alguns, para não dizer bastantes, mas não vou dizer o melhor, mas talvez top 5, top 3 claramente, muito realista sobre a realidade portuguesa a nível atual, com uma compreensão conjuntural do que se passa economicamente aprofundada e com um teor QB libertário na questão económica e um QB securitário na questão social, que eu adoro particularmente. O problema é que Pedro Passos Coelho é uma coisa, a AD nestes dias de hoje é uma coisa completamente diferente e isso viu-se pela forma como Luís Montenegro interagiu com André Ventura. Enfim, a direita não pode entrar para um debate a começar a chamar-se racista logo no primeiro momento e na primeira oportunidade que pode. Não faz sentido absolutamente nenhum. Enfim, meus amigos, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam o canal, estamos quase, não estamos quase, mas havemos de estar quase um dia, não é? Mas havemos de estar quase uns 90 mil subscritores, portanto metam like e subscrevam. Partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Sigam também nas redes sociais. Já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, segundo link na descrição e, portanto, podem ter desconto em muita coisa. E camisolas, primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Meus caros, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.